Está no ar Sindicep Entrevista, toda sexta-feira aqui na sua Sindicep Rádio Web. Bom dia, ouvintes! No programa de hoje conversaremos com a diretora de Organização e Política Sindical da CUT Nacional, professora Graça Costa. Na pauta, trataremos das alterações no mundo do trabalho pós-crise de 2008 e seu agravamento em tempos de pandemia. E como o movimento sindical está enfrentando essas mudanças. Bom dia, professora Graça, seja bem-vinda ao nosso programa. Professora, Bom dia, bom dia. Ricardo. Deixar já um abraço para o Walter, nosso secretário de comunicação do Sindicep, que fez esse convite. Estou muito agradecida para estar falando aqui do Ceará para todos os servidores e servidoras federais aí do Maranhão, como também para todos e todas que nos acompanham, né, nesse momento, por esse instrumento, que é um instrumento importante, principalmente durante o processo de pandemia, você conseguir se comunicar, né, pelas ondas, pela internet, pelas ondas do rádio, enfim. É um instrumento importante. Professora, desde a grande crise financeira de 2008, os representantes do capital têm feito uma campanha mundial pela diminuição de salários, diminuição de direitos. E aqui no Brasil, isso se acelerou a partir do golpe de 2016, né? Fale um pouco mais para a gente o que isso realmente tem, de como isso influenciou na vida do trabalhador brasileiro. Então, é importante fazer um resgate das questões principais que aconteceram nesse último período, conosco aqui no Brasil, com a classe trabalhadora, mas também fazendo esse olhar no mundo. Para a gente compreender tudo isso que nós estamos vivendo agora e organizar as estratégias, né, e dar os próximos passos. Então, nós temos que compreender que aquilo que está acontecendo agora, que veio à tona uma precarização muito alta nas relações do trabalho. Durante a pandemia, a gente conseguiu perceber um abismo muito grande entre nós, a classe trabalhadora, os mais pobres e os mais ricos, né? E os ricos do nosso país, os empresários, os interesses que eles têm. Mas tudo isso já existia. Agora está vindo à tona muitos debates que nós, do movimento sindical, já fazíamos, mas que a população em si não tinha acesso a essas informações, nós não conseguimos dialogar com a população sobre essas questões. Na verdade, o capitalismo ele está em crise, mas ele vai se reordenando, se reorganizando em nível mundial, e a tendência é que eles, para sobreviverem, tirem mais da classe trabalhadora, tirem mais dos pobres para eles enricarem mais. Então, isso é uma coisa que todos e todas precisam compreender. Os trabalhadores e também a população em geral, aqueles que não estão no mercado de trabalho. O capitalismo está numa crise muito forte e agora com a pandemia escancarou, assim como a gente sempre diz, está com a bunda na janela, né? E não tem como esconder o que eles fizeram, o que a elite, principalmente a elite brasileira, tem feito com a classe trabalhadora aqui durante toda a sua história. Nós avançamos bastante com a luta da classe, com a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, nós conquistamos muitos direitos, que inclusive a legislação brasileira era uma das legislações mais avançadas em alguns aspectos, ou no contexto geral, uma das constituições, a Constituição brasileira, muito avançada no que se refere à proteção ao trabalho, à proteção aos direitos humanos, à proteção social. E aí, quando em 2016 aconteceu o golpe, nós vimos rompido ali muitas que nós já estávamos conquistando. E, claro, no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós fizemos muitas lutas também, muitos embates,
Nós temos muitas coisas que consideramos que não foi naquele momento do governo Lula e do governo da presidenta Dilma, não foi realmente enfrentada algumas questões que nós consideramos muito sérias, mas comparando o que aconteceu durante o governo popular com o que está acontecendo agora, nós estamos numa situação de grande evolução, de êxito, de vitórias. E aí, para demarcar isso, eu quero citar para você o que nós conseguimos fazer aqui no Brasil, Ricardo. Nenhum outro país na história da civilização, da democracia, etc., não fez, que foi uma conferência do trabalho decente. Perfeito. Nós estávamos num caminhar tão acelerado que nós fizemos uma conferência do trabalho decente, coisa que não aconteceu em canto nenhum do mundo. E foi no governo da presidenta Dilma. Nós conseguimos aí juntar os empresários, o governo, quer dizer, os governos municipais, estaduais e federal, a sociedade civil, a classe trabalhadora, as centrais sindicais. Nós fizemos uma conferência nacional para discutir qual era o mundo do trabalho que nós queríamos no Brasil. Que tipo de relação de trabalho nós queríamos, que proteção ao trabalho nós queríamos. E aí, mesmo não tendo tido um desenrolar, uma finalização daquela conferência como nós queríamos, foi um grande avanço. Uma coisa que assim o mundo inteiro olhava para a gente, poxa vida, como que vocês estão conseguindo fazer um evento desse, um debate desse, tão amplo com a sociedade, etc., né? Pois é. Professora, ao mesmo tempo, exatamente o que a senhora fala vem enfrentar, né, uma certa crítica que tem sobre o movimento sindical, exatamente no governo Dilma e governo Lula, que alguns acham que que o movimento sindical ficou muito parado naquela época. E o que a senhora está falando é o contrário, né? A diferença é que havia um meio de comunicação, havia uma relação entre os trabalhadores e o governo. E parece-me que isso já há muito, né? Desde 2016, isso parou. Principalmente, e ainda aprofundando, com uma campanha antissindical. Exatamente porque eles sabiam, a direita sabia, que tudo aquilo que foi conseguido para os trabalhadores foi através do movimento sindical. A primeira forma de barrar isso foi fazendo essa campanha antissindical, né? E Sim. como é que esse movimento está se reinventando para isso? Então, aí é importante puxar um pouquinho o fio da meada, né? Certo. No novelo. Nós tivemos aí esse período, que foi um período que, com todas as críticas que tiveram contra o movimento sindical, foi o momento que nós tivemos mais greves no Brasil. Perfeito. Foi durante o governo Lula e o governo da presidenta Dilma, exatamente porque num governo democrático, a oportunidade que nós temos de fazer o movimento, de não ter retaliação, de não ter perseguição. O momento agora, que é um momento de um governo que se apresenta com um caráter muito autoritário e botando o exército todo dentro do governo e fazendo muita chantagem, muita pressão, tudo eles dizem que qualquer coisa pode ter, o exército pode resolver, né? Digamos Sim. assim. Assumiu o controle. Assumir o controle. Isso dá um medo muito grande para os trabalhadores se apresentarem em greves pesadas, longas e etc. Isso tem uma retração. No governo popular, no governo democrático, é diferente. Você tem a liberdade de sair na rua, fazer o movimento, não correr o risco de ser abordado. Lógico que sempre teve conflito com polícia nas manifestações, sempre teve. Porque a cultura brasileira, a elite brasileira,
os governos em geral, eles são muito autoritários, né? São muito perseguidores da classe trabalhadora. Mas naquele momento era um momento de ascensão. Aí, quando teve o golpe, é importante lembrar, a questão principal do golpe é que rompeu com a democracia. Em governo autoritário, a classe trabalhadora não tem vitórias, não tem conquistas. É possível, num processo de negociação, nós termos a oportunidade de avançar, de negociar. No governo autoritário, é isso que ele está fazendo. É uma medida provisória por dia, 2, 3, às vezes ele solta a medida provisória. Eu não consigo compreender como é que o Diário Oficial da União funciona de madrugada, gente. Os trabalhadores, o Bolsonaro solta a medida provisória de madrugada. Isso é a coisa mais absurda que nós já vimos na face da Terra, não é só aqui no Brasil, não, na face da Terra. Então, assim, aí nós tivemos, após isso, ele vem fazendo, o que é que o governo Bolsonaro quer? O que é que está por trás? Aí as pessoas fazem uma análise dele, ele é louco, ele é um palhaço, é um boneco, é um ignorante, não sabe de nada, sabe tudo. A impressão que dá é isso, que ele sabe tudo, sim. Vamos acabar com essa besteira de tá caracterizando o governo Bolsonaro como sendo um governo besta, um homem ignorante, um homem abestado. Não tem nada a ver com isso. O governo Bolsonaro, ele vem para destruir o Estado democrático de direito, a proteção social, a proteção aos direitos, e dar oportunidade somente aos empresários. E ele declara isso, só não vê quem não quer. Ele declara todo dia nas manifestações dele que os empresários não estão conseguindo trabalhar, sobreviver, porque tem muito direito, tem muito isso, tudo aquilo. Aí o que é que veio? Uma avalanche de medidas. Nós já tivemos a terceirização sem limite, que nós fizemos uma luta muito forte e não foi a voto da forma como eles queriam, porque nós fizemos um movimento muito forte. Eu estava à frente da Secretaria de Relações do Trabalho no momento, e eu que coordenava toda aquela luta que nós fizemos pelo Brasil afora, e principalmente o enfrentamento que nós tivemos no Congresso Nacional naquele período, mas teve a mão do governo também, porque no momento X, nós convencemos a presidenta Dilma que fazer a terceirização sem limite colocaria em risco a economia brasileira, porque as pessoas não consideram que a massa salarial brasileira, ela é um colchão, ela é responsável por boa parte do desenvolvimento do Brasil. E quando eu disse, numa das reuniões, que no mínimo, terceirizando tudo, no mínimo, os trabalhadores ganhariam 30% menos do que os trabalhadores efetivos, vamos fazer um cálculo. O que é que significa 30% menos de dinheiro na massa salarial brasileira? Então, o governo Dilma compreendeu isso, ela tomou uma decisão de não apoiar a proposta que estava vindo dos empresários e de muitos governos. Ali nós conseguimos, só que depois eles deram um golpe na gente, ressuscitaram um projeto que estava guardado desde os anos 90 e aprovaram, né? Ok. Depois veio a reforma administrativa, que era só mexer com os ministérios, né, do Temer. Ele já desmontou o Estado brasileiro ali. Ele já desmontou muita coisa da Constituição, fazendo aquele discurso de que ia economizar. Menos ministérios significa menos gasto e etc. Mentira. Ele desmontou a Seguridade Social ali quando ele pegou o Ministério, né? O Ministério da Previdência, Saúde, Assistência, ele desmontou aquilo lá. Então, no discurso que era para economizar, ele foi desmanchando o que está na Constituição Federal de 88. Depois veio a reforma trabalhista. Aí a reforma trabalhista, para a classe trabalhadora,
é a pior medida que eles tomaram até hoje. Por quê? Porque ela mexeu em mais de 100 artigos da CLT. Aí ela desmontou a parte do direito trabalhista, desmontou parte da justiça do trabalho e desmontou a organização sindical. Ou seja, e atacou a organização sindical por 2 itens, várias coisas, mas 2 itens que é importante a gente ressaltar. Financiamento. Quando ele tirou financiamento sindical, ele quebrou as pernas dos sindicatos, das centrais sindicais, e com aquele discurso que os sindicalistas, o sindicato é só ganhando dinheiro dos trabalhadores e etc. Não, você quebra o sindicato para ficar mais fácil você quebrar os trabalhadores, tirar todos os direitos. E o outro item, Ricardo, foi a questão da negociação. Sim. Ele tirou da mesa de negociação o sindicato. Você, trabalhador, pode ser livre, não precisa de sindicato, você vai fazer a negociação direto com o seu patrão e o patrão só tirando direito, só derrubando o trabalhador. Nunca nós precisamos tanto de sindicato como nós estamos precisando agora. E as pessoas precisam compreender isso, porque muita gente foi na onda daquilo que você falou. Começaram a fazer uma grande campanha contra o movimento sindical para enfraquecer e para dar a oportunidade da população apoiar os parlamentares na hora de fazer uma decisão dessa, né? É o que está acontecendo também agora com essa proposta de reforma administrativa, né? Na realidade, quando ele quer tirar, por exemplo, a segurança do trabalhador, né? O que ele quer? Vai ser aquela história, aquele que não fizer o que o gestor quiser, vai sair, né? Por quê? Vai estar sem estabilidade. Ele está também enfraquecendo o trabalhador nessa disputa de narrativa, né? Com essa reforma administrativa. E falando, e quando ele fala em valores também, né? E foi horrível agora o que o próprio Paulo Guedes disse, que eles falam que o Estado é grande, que o país gasta muito com os salários dos trabalhadores, e, ao mesmo tempo, o que é uma inverdade, né? Porque a massa trabalhadora, a média salarial, não é essas coisas todas, é pequena, a média salarial do servidor público é baixa, e ele fala que, ao contrário, na ponta, as pessoas ganham pouco. Essa é outra inverdade, né? Porque a gente sabe que os cargos mais altos recebem uma fortuna. E aí eles colocam a culpa exatamente em quem funciona, em quem trabalha, tirando direitos. Uhum. Exatamente. O que aí antecede a reforma administrativa que deu entrada agora no dia 3 de setembro, antecede isso uma grande campanha contra os servidores públicos. Isso, exatamente. Não é? Do mesmo jeito que eles fizeram para fazer a reforma trabalhista, eles fizeram uma onda contra os sindicatos. Isso. Contra o movimento sindical. É tudo ladrão, usa o dinheiro do trabalhador, são um bando de vagabundo que estão sugando o trabalhador. Aí os trabalhadores foram na onda. Exatamente. Quando a gente faz uma pesquisa sobre essas questões, a gente vê que o trabalhador eles conseguiram convencer, né, os trabalhadores que estava certo, que sindicato serve para isso mesmo, para poder tirar direito, para poder comer o dinheiro do filiado. Aí, com isso, nós não tivemos força suficiente para mobilizar e conseguir romper com a reforma. Aí eles diziam o quê? Que a reforma trabalhista ia gerar 6 milhões de emprego, 8 milhões de emprego. Os deputados e os senadores diziam na nossa cara, eu disse, mas eu não entendo como é que uma pessoa que é deputado fica envolvido uma mentira dessa que a gente sabe que não é assim, não é tirando o direito da classe que você vai gerar emprego, ao contrário, eles conseguiram acionar a maquinazinha de desemprego. Do 16 para cá, nós tínhamos, no governo Dilma, chegamos a ter 4,3% de desemprego.
Aí agora nós estamos com 13, quase 14% de desemprego. Ou seja, nós tivemos só no período da pandemia 19 milhões de pessoas ficaram sem emprego. Aí, cadê os empregos depois da reforma trabalhista? Nada. Agora eles estão fazendo uma grande campanha contra o servidor público, contra o serviço público, exatamente para poder justificar a reforma administrativa e tirar mais direitos. Mas não vai atingir os servidores somente. Quando você mexe com o serviço público, você vai deixar a população sem direitos. As pessoas precisam compreender, a população precisa compreender isso, não é tirar. E aí, como você falou, Ricardo, nós temos quase 12 milhões de servidores públicos, federais, estaduais e municipais. Eu sou servidora municipal, sou professora municipal da cidade de Quixadá, no Ceará. Nós, servidores municipais, nós somos mais de 6 milhões e meio de trabalhadores. Ou seja, dos 11 milhões, 6,5 somos nós, municipais. Certo. Os municipais, só se você estiver numa capital, que tem um salário um pouco melhor se tiver carreira. Verdade. Mas os servidores municipais, maioria... nós temos quase 2.700 municípios que têm até 500 servidores. Essas pessoas ganham salário mínimo. Ganham salário mínimo. A maioria dos servidores públicos do Brasil, esses 6 milhões, ganha até 3 salários mínimos. E sem direito a nada, né? E sem direito a nada. Então... Ao contrário dos chefes lá, que, por exemplo, juízes, desembargadores, o que eles ganham de auxílio moradia é mais do que o trabalhador ganha de salário. Os militares também. Os militares que na reforma, eles não serão atingidos de novo, né? Verdade. Eles sempre colocam os militares numa parte. Então, é importante as pessoas saberem, o que é que vai acontecer. Além da reforma trabalhista, nós já tivemos a reforma da Previdência e nós tivemos a emenda constitucional 95. Então, assim, da mesma forma que a reforma trabalhista foi para o direito trabalhista, para o direito dos trabalhadores, foi o maior desastre, para a população em geral e para a classe trabalhadora, a emenda constitucional 95 é o bicho. Por quê? Porque ela congela os investimentos. Em 20 anos, nós vamos ter uma geração inteira prejudicada, apagada. Porque, assim, quem nascer agora, quem está nascendo agora este ano, você vai ter o quê? Não vai ter mais creches a mais, não vai ter escolas a mais, não vai ter posto de saúde a mais, não vai ter investimento a mais. Aumenta a população e diminui o investimento. Eles estão, o investimento para a universidade, então, aqueles que já estão adolescentes, que vão entrar na universidade agora, totalmente diferente do período do presidente Lula e da presidenta Dilma, que tinha o Brasil Sem Fronteiras. Além dos investimentos aqui, tinha os investimentos para fora, né? As bolsas para os alunos saírem, para fazer universidade fora do Brasil. Então, tudo isso... é Ciências Sem Fronteiras. Minha filha está me corrigindo. Ciências Sem Fronteiras, que levou milhares de estudantes nossos para fora do Brasil, para universidades importantes do mundo, né? Então, todas essas questões, Ricardo, para você compreender, ele teve um impacto muito forte. Todas essas decisões, essas medidas já têm um impacto muito forte na classe trabalhadora. Então, o que é que nós temos hoje? Com a pandemia, piorou, e aí nós podemos trazer também para o debate a questão das novas tecnologias, né? Então, vamos juntar a terceirização sem limite, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a emenda constitucional 95 e outros projetos que já foram... E agora já tem aí engatilhada também uma reforma sindical, né? Sim. Que está lá também tramitando. Então, tudo isso já tem uma repercussão muito grande. Qual é a repercussão que tem? Do emprego, eu já falei. Sim.
nós já subimos para quase 14% de desempregados no Brasil. Durante a pandemia, quem mais perdeu o posto de trabalho foram os trabalhadores informais. Não foi aquele trabalhador que está lá na fábrica de carteira assinada. Teve um desemprego significativo nesse grupo, que aí é o pessoal que a gente chama carteira azul. Vamos batizar assim, né? Porque agora o Bolsonaro inventou a carteira verde e amarela. Então, a carteira azul é um conjunto de... Hoje nós temos em torno de 33 milhões de trabalhadores com essa carteira azul, que são os trabalhadores de vínculo permanente, carteira assinada e etc, né? Os direitos, né? Com os direitos que deveriam ter todos os trabalhadores, né? Agora já sofrendo as modificações da reforma trabalhista, né? Sim. Mesmo ainda, isso. Isso. Aí nós temos um grupo de quase 12 milhões de servidores, que eu falei, né? Entre municipais, estaduais e federais, que esse grupo também foi concursado, tem os seus direitos garantidos, tem estabilidade, etc. Isso. Aí nós temos uma massa de trabalhadores informais, que era aí em torno de 45 milhões. O povo que trabalha na feira, o povo está empregado, mas não tem carteira assinada, não é? Sim. Ou aqueles trabalhadores que se dizem autônomos, donos de si, do seu negócio, etc., que são coisas pequenas, mas que estão aí, não é? Então, sim, esse grupo é um grupo maior, que está na informalidade. No momento da pandemia, esse povo aí é que mais perdeu o posto de trabalho. Por quê? Porque não podia ir para a feira, né? Colocar sua banca, não podia sair fazendo as suas vendas de porta em porta, porque tinha que ficar no isolamento. Então, quando olha aí o número de trabalhadores desempregados, 19 milhões, não coincide com os 13% de desempregado antes da pandemia, né? Então, o pessoal informal é que está. Então, hoje, nós temos mais da metade dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão em condição de trabalhar, as pessoas que estão em condição de trabalhar, estão fora do mercado, ou seja, não estão empregados de forma alguma. Isso é uma calamidade. É uma calamidade. Então, esse desemprego tinha que ser rompido e começar a crescer. Como é que cresce? Se eles estão diminuindo o salário dos que estão empregados. Porque teve uma diminuição muito forte, assim, quase 9 milhões de pessoas que são empregados tiveram rebaixamento de salário durante a pandemia. Então, nós estamos mais pobres. A classe trabalhadora e a classe, as pessoas que não trabalham, que vivem da proteção social, esse povo todo está mais pobre nesse momento. Então, vai chegar um momento já que vai começar muita gente passar fome. E tem que ter um rompimento disso tudo. O que é que nós vamos fazer então? E aí tem as novas tecnologias, aí vieram aí os Ubers, né, que são muitos trabalhadores que agora trabalham de carro, de moto, com aplicativos, né? Os entregadores, e aí durante a pandemia estourou isso tudo, né? Porque as pessoas tiveram que ficar em casa e solicitar que viessem pessoas trabalhando, vir entregar mercadoria, comida, remédio e etc. Essas pessoas não têm direito algum. Não têm direito algum. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, é nesse estágio que nós estamos. O que a CUT pensa, então, para enfrentar todos esses desafios nesse momento? Então, no Congresso de outubro, nós temos o Congresso Nacional. O Congresso Nacional nosso antecede os congressos estaduais, as assembleias de base. Então, nós debatemos muito sobre como enfrentar tudo isso, como organizar os trabalhadores de aplicativo, como organizar as pessoas que estão em home office. E aí, com a pandemia, aumentou bastante, né? Sim. Tá todo mundo em casa trabalhando no seu computador. Como é que a gente vai achar esse trabalhador e convencê-lo a se filiar ao sindicato, né? Então, uma situação muitíssimo delicada.
Então, no Congresso, nós tomamos duas decisões importantes, que são mudanças radicais no nosso estatuto, aquilo que a gente tinha como defesa, defender e filiar os trabalhadores permanentes, trabalhadores que estão no mercado de trabalho formal, certo, e os servidores públicos. Era assim até outubro. Em outubro, nós tomamos uma decisão. Agora nós vamos filiar e organizar toda a classe trabalhadora. Então, a CUT abriu para filiar associações de trabalhadores. Ou seja, se você tiver os catadores de lixo da cidade de Fortaleza, tem uma associação. Essa associação agora pode se filiar à CUT, não é só sindicato. Não pode associação que não seja de trabalhadores, né? Se for de categoria, pode. Então, nesse momento, nós estamos abrindo para proteger, para organizar, para movimentar a classe trabalhadora como um todo. Então, nós queremos criar sindicatos ou associação dos aplicativos, dos trabalhadores em aplicativo, dos trabalhadores que estão em home office, dos desempregados, enfim, olhar o trabalhador como um todo, a classe como um todo. Então, essa foi uma decisão muitíssimo importante que nós tomamos no nosso Congresso. Agora, sim, há também críticas em relação a isso, a quantidade de sindicatos. Esse modelo, né, com uma grande quantidade de sindicatos. Não seria viável tentar uma forma de sindicato único? Como, por exemplo, nós temos os servidores federais, né? Então, temos o sindicato único da categoria. Não seria viável também isso, já ampliando isso para o setor privado também, e enxugar ainda mais do setor público, ou seja, colocando as três esferas, tentando juntar essas três esferas para fortalecer essa luta, já que as reformas, quando elas vêm para todos, né? Indistintamente. Não seria mais fácil? O trabalhador não estaria mais forte, mais fortalecido? Sim. Desde que nós fundamos a CUT, há 37 anos atrás, o nosso estatuto já prevê isso. Nosso estatuto já prevê o sindicato pequeno, sindicato por categoria, por município, como manda a lei federal, né? Okay. A lei trabalhista e sindical. Mas nós também, ali no nosso estatuto, já tinha que nós podíamos criar sindicatos com base ampliada, unificar sindicatos, categorias e etc. Então, por exemplo, o meu sindicato, o sindicato que eu faço parte, que é o Sindicato de Servidores Municipais de Quixadá, quando ele nasceu, ele já nasceu com 3 municípios, não foi só Quixadá. Já nasceu com 3 municípios. Depois nós ampliamos a base para mais 2. Então, o meu sindicato ele tem 5 municípios. É Quixadá, Ibaretama, Xoroba, Nabuiú e Bicuitinga. Então, é uma base ampliada. Você pode fazer sindicato de servidores municipais com muitos municípios? Pode. Nós temos sindicato lá em Santa Catarina que tem 18 municípios, 30 municípios, 40, são poucos sindicatos. E eles fazem um trabalho muito importante, conseguem fazer negociação, enfim, tem experiência já. Agora, o que é que nós vimos nesse momento? Que a fragmentação que está hoje, e com a fragmentação da categoria, da classe como um todo, porque agora você tem, por exemplo, o aplicativo, trabalhadores de aplicativo. Você tem os trabalhadores que entregam comida, que pode ter uma organização. Tem os Ubers, tem o entregador de farmácia, que pode ser outra organização, pode ser outro sindicato. O entregador das lojas de material de construção, pode ser outro sindicato. Se for desse jeito, meu bichinho, vai ser complicado, né? Então, qual é a nossa decisão? Que nós vamos incentivar e convencer os sindicatos nossos, que já existem, as federações, as confederações, a fazer processo de fusão. Então, nós já temos
nós já temos algumas categorias que estão fazendo esse processo. Alguns que já fizeram, né? E outros que estão em processo. O que é que nós queremos nesse momento? Que naquela categoria a gente consiga fazer um sindicato que abranja todos. Por exemplo, em Quixadá eu tenho os servidores que são concursados. Certo. Aí eu tenho já tem lá, terceirizado que faz a limpeza pública. Nós já temos trabalhadores temporários, nós temos trabalhadores da saúde que são de uma cooperativa e etc. O que é que nós queremos? Que o sindicato represente todos, não represente só os concursados. Que ele mude o seu estatuto, que seja um atrativo, se reinvente para ser um atrativo para esses outros trabalhadores, esses outros tipos de emprego que tem, e que nós consigamos fazer isso. Não é fácil não, viu? Por quê? Porque a legislação brasileira não permite isso, né? Sim. Mas nós vamos ter que ir na prática, né? A gente faz, porque tudo que é lei, não tem ninguém assim, nasceu alguém pensando, lindo, maravilhoso, mandou um projeto e o projeto foi aprovado. Não é assim. Normalmente, em geral, os projetos de lei, aquilo que vira lei, é de alguma coisa que já tem no cotidiano que precisa ser regulamentado. Perfeito. Por exemplo, agora tem que ser regulamentado os direitos dos aplicativos, dos trabalhadores e dos entregadores. Está numa luta grande. Foi algum deputado que mandou? Não, foi porque apareceu ali, a categoria foi surgindo, e as pessoas começaram a fazer movimento reivindicatório, aí vai ter que ter uma lei para isso. Então, nós também, nessa questão sindical, nós vamos ter que trabalhar para, na prática, fazer a nossa organização de forma mais livre e depois fazer com que a legislação seja aprovada, modificada, para abranger esse sentimento que nós temos agora, essa decisão que nós temos agora. Se não for assim, nós tem que sair de algum lugar, né? Tem que sair da inércia, né? Outra coisa, ó. As ações mesmo, sabe? Quando você tem vários sindicatos numa cidade, pode fazer um prédio, alugar um prédio, ou ter uma sede grande, o sindicato, e abranger todos. Um sindicato fica com a sala, o outro fica com duas, o outro... E a gente unificar para economizar aluguel, para economizar energia, economizar não sei o quê, e fazer ação unificada, fazer agenda unificada, é uma medida que a gente precisa começar a fazer na prática, fazendo isso para depois a gente unificar os estatutos, digamos assim, pela convivência, perfeito, pela prática que a gente vai tendo junto, as lutas juntos. A gente aprende a conviver e daqui a pouco a gente muda o estatuto e faz um sindicato só, entendeu? Então, não é uma coisa muito fácil, mas é um movimento que nós precisamos fazer. Agora, principalmente, para fechar o raciocínio, a gente se reinventar. Nós temos que sair do nosso quadradinho, da sede do sindicato. Nós temos que estar presente em todos os locais de trabalho. Nós temos que ser atrativo para esses trabalhadores que não são os nossos filiados, para poder fazer a luta conjunta. Nós temos que ser referência para a população. O sindicato também tem que falar em nome da CUT, tem que falar na CUT, para a classe trabalhadora, para a população, porque muitas vezes o sindicato é filiado, mas nem os sócios sabem o que é a CUT. Perfeito. Então, nós também precisamos batalhar, usar a logomarca, mas também, na prática, aproximar, para que as pessoas compreendam o que é a central sindical, que é responsável de fazer a luta nacional, o sindicato é responsável de fazer a luta local, da categoria, e a gente ir crescendo e se fortalecer o que nós temos e ampliar para aquilo que a gente ainda não tem. Professora Graça, nosso papo aqui está muito bom, mas a gente está chegando ao fim do programa. Queria agradecer a sua participação. Queria que a senhora deixasse aqui uma mensagem
para os nossos servidores. Eu agradeço demais a oportunidade. Estou com saudades aí. Eu tenho um amor muito grande pelo Maranhão. Quando eu estive, algumas vezes eu já estive aí, mas quando eu pisei nessa terra, a energia que vocês têm é muito forte. É uma energia muito, muito gostosa. Eu adorei. Eu já fui. As minhas filhas eram ainda pequenas. Eu fui com elas. Elas adoram, e é porque elas eram meninas ainda. Sempre elas falam: mãe, quando que a gente vai voltar? Quando que a gente vai voltar em São Luís? Quando que a gente vai voltar naquele ambiente? Então, agradecer demais essa oportunidade, dizer que nós estamos juntos e juntas, que esse momento é um momento muito cruel para nós, para a classe trabalhadora. Nós estamos tendo que lidar com a morte muito próxima a gente, no dia a dia, né? Não é só das pessoas que a gente está vendo, 130 mil pessoas mortas no Brasil todo, mas quando a gente olha, já morreu gente do sindicato, já morreu gente, amigos, já morreu gente da família, né? E nós temos que conviver com esse sentimento. E aos trabalhadores do serviço público, vocês que são os federais, nós que somos municipais, os estaduais, nós estamos tendo uma tarefa muito cruel nesse momento, de conviver com esse medo, com esse estresse, de trabalhar todo dia sob pressão, proibidos de tirar férias nesse momento, porque a pandemia exige que os trabalhadores que estão na linha de frente permaneçam firmes, né? Mas nós, por outro lado, nós estamos salvando vidas, muitas vidas. E principalmente o pessoal da saúde, que nós está tendo a oportunidade, pelo SUS, salvar muitas vidas. Porque se depender desse governo, desses crápulas que estão sugando os nossos direitos, eles estão também já sugando os nossos sonhos, estão sugando as nossas energias e estão sugando também a vida das pessoas. Para eles, tanto faz. Quanto mais gente morrer, se for velho, melhor. Então, é um momento muito complexo para nós, principalmente nós que estamos no serviço público, que estamos na linha de frente. Mas nós vamos sobreviver, tudo isso vai passar e nós precisamos nos organizar mais. Filiar o sindicato, permanecer filiado, falar bem, compreender o que o Bolsonaro quer, o que o Guedes quer, é destruir a gente. Destruir os sindicatos, destruir a organização, para poder tirar de forma mais fácil o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas nós, classe trabalhadora, que conseguimos sair da ditadura e a classe trabalhadora deu a sua contribuição, nós temos que compreender. É a classe trabalhadora que vai destruir que vai derrubar, que vai enfrentar esse governo fascista de extrema-direita que não defende a vida. Com tudo isso, muito obrigada e que a gente possa vencer de forma coletiva, nós com nós e nós com os outros e com as outras. Beijo no coração de todos e todas. Muito obrigado, quero agradecer também a nossa audiência. Continue agora com a programação da nossa Sindicep Rádio Web. Na próxima sexta estaremos aqui de novo. Mais um assunto de interesse dos trabalhadores.